Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos Ante os Novos Tempos, um programa espírita que traz a doutrina espírita ou espiritismo para os tempos atuais, respondendo às grandes questões da nossa atualidade na vida humana, seguindo sempre os princípios que encontramos nas obras de Allan Kardec. No programa de hoje, na primeira parte, nós teremos o Perguntando e Aprendendo, que é feito com as suas perguntas. E daqui a pouco nós vamos mostrar como que você pode participar. Na sequência, nós teremos Orson Peter Carrara entrevistando Leonardo Marmo sobre a questão do estudo no Centro Espírita em tempos de pandemia e já olhando para o futuro. Na Poesia Espírita, vamos trazer o poeta cearense Juvenal Galeno, que escreveu através de Chico Xavier. E vamos encerrar o programa conversando sobre a importância das leis morais e da formação do caráter das novas gerações. Tudo isso, a partir de agora, em Ante os Novos Tempos. Perguntando e Aprendendo. Iniciando o nosso Perguntando e Aprendendo, primeiramente, vamos colocar já na tela os nossos canais de comunicação para que você possa participar do programa. Você pode enviar sua pergunta, você pode tirar sua dúvida sobre o que o Espiritismo pensa acerca de determinado tema, pode também enviar o seu comentário. Tudo isso você faz ou pelo WhatsApp, ou pelo Telegram, ou ainda por e-mail, ou pelo nosso canal no YouTube. Estamos aqui aguardando a sua participação. Hoje nós temos aqui 4 participações, todas elas vindas das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Vamos então iniciar com o Luiz Silva, que é da cidade do Rio de Janeiro. E ele nos enviou a seguinte pergunta: quais são os benefícios para as pessoas e para a família da realização do Evangelho no lar? Luiz, os benefícios são múltiplos, são vários, tanto para as pessoas individualmente falando, quanto para a família, o lar, do ponto de vista geral. Por quê? Porque quando a família se reúne para fazer o Evangelho no lar, naquele dia e horário previamente estabelecido, os bons espíritos, quando a família se reúne naquele dia e horário previamente estabelecido na semana para realizar o Evangelho no lar, os bons espíritos comparecem, não apenas para acompanhar a leitura e os comentários acerca das lições do Evangelho,
mas também para atender às necessidades de cada componente do grupo, para proteger aquele lar do assédio de espíritos maus, e levam também para lá, naquele momento do Evangelho no Lar, aqueles espíritos, os desencarnados, que precisam também de orientação, de esclarecimento através da palavra do Evangelho. E aí então nós já vemos o quanto é importante que o Evangelho no Lar ele não seja feito por uma obrigação, que alguns considerem um momento muito chato da família, porque são obrigados a parar o que estão fazendo para realizar o Evangelho no Lar. Na verdade, ele precisa ser feito com sentimento, com fé, todos entendendo que Evangelho no Lar é um momento de alegria, é um momento de comunhão fraternal, e que a lição que vai ser estudada não deve ser utilizada para apontar defeitos de ninguém do núcleo familiar. Ou seja, devemos evitar aquela famosa frase: olha, tem gente aqui dentro que está precisando muito desta lição, mas o primeiro necessitado é você, não os outros. Então, Evangelho no Lar é muito importante porque sustenta o lar nas vibrações do amor, da fraternidade, permitindo então que os bons espíritos, não apenas no dia e horário convencionado, mas durante toda a semana, possam então proteger os familiares e possam fazer desse lar um verdadeiro núcleo de trabalho espiritual. Obviamente que os membros da família deverão, nos dias subsequentes, manter a vigilância, a oração, realizando todos os esforços para colocar em prática o que foi estudado no Evangelho no Lar, que é uma reunião simples, uma reunião em que vai se estudar um tema a partir do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a prece, a leitura de uma mensagem de preparação, na sequência a leitura da lição do Evangelho, os comentários à luz da doutrina espírita para o melhor entendimento daquela lição, e em 30, 40 minutos, não mais tardar 60 minutos, o encerramento então da reunião. É um encontro fraterno espírita em torno dos ensinos morais do nosso Mestre Jesus que estão no Evangelho. Então, são muitos benefícios e é por isso que o movimento espírita aqui no Brasil, já há muito tempo, faz ampla campanha para que nós espíritas tenhamos o Evangelho no lar, pelo menos semanalmente. Bem, nós recebemos agora da cidade de São Paulo uma pergunta enviada via WhatsApp pelo Cláudio Santos. Bom, a pergunta dele é a seguinte: por que Jesus Cristo é considerado nosso Senhor e Mestre? Por que ele é visto como governador espiritual do nosso planeta? Cláudio, essas considerações, que são espíritas, elas decorrem da informação que temos já ali mesmo no Evangelho, que Jesus é um espírito perfeito, que Jesus é o enviado de Deus para cumprir a missão de entregar a todos nós a lei de amor e a realidade espiritual da vida. Ele foi anunciado por diversos profetas judeus, profecias essas que estão lá no Velho Testamento, profecias de Zacarias, de Isaías e assim por diante. E quando ele aqui esteve conosco, ele também se anunciou como sendo o Messias, que ele era o Senhor. E isso também foi confirmado por João Batista, naquela famosa cena do batismo no Rio Jordão, quando João anunciou de viva voz que Jesus
que estava ali à sua frente era o enviado, era o Messias, e que ali terminava a sua missão de João Batista, porque iniciava a missão de Jesus. E os espíritos, em todas as épocas, através da mediunidade, sempre confirmaram isso. E aí vamos ter então que Jesus, por ser um espírito já perfeito, ele foi designado por Deus para ser o governador espiritual do nosso planeta. E assim ele vem desempenhando essa sua missão, fazendo parte dos espíritos crísticos, ou seja, os espíritos perfeitos que em comunhão com Deus comandam planetas, galáxias, vias lácteas, com uma missão de amor a benefício dos seus irmãos e irmãs que ainda estão na caminhada evolutiva que somos todos nós. Então, por tudo isso, é que nós espíritas consideramos que Jesus é, de fato, o Messias, o Mestre, o Senhor, governador espiritual do nosso planeta, por ser Ele o Espírito mais perfeito que Deus nos concedeu a conhecer, como está lá na resposta à questão 625 de O Livro dos Espíritos. Bem, continuando, nós agora vamos passar a palavra para Teresa Bentes, que é também da cidade de São Paulo. E ela pergunta: deixar de comer carne acelera nossa evolução espiritual? Teresa, a resposta é não. Uma coisa não está ligada à outra. Naturalmente que mantermos uma dieta alimentar a mais saudável e equilibrada possível é muito bom. E claro que nós espíritas apoiamos isso. Mas o fato de comer ou não comer carne nada diz a respeito do nosso progresso moral. Porque o progresso espiritual, ele se dá na medida em que progredimos, tanto na área intelectual quanto na área moral. E é imprescindível fazermos o progresso moral. Você pode comer carne, mas ser uma pessoa altamente moralizada, espiritualizada. Você pode ser um vegano e não ter bom caráter. Então, uma coisa não está ligada à outra. E para deixarmos isso bem claro, lembremos aqui que Hitler, que marcou a nossa humanidade, tão conhecido por causa da Segunda Guerra Mundial, ele era vegetariano. Ele não comia carne, mas era uma consciência tenebrosa, ligada ao mal. Então, como nos lembra José Raul Teixeira, o problema não é deixar ou não de comer carne, neste ou naquele dia, ou por toda a sua vida. A questão é de se moralizar. A questão é de corrigir os vícios morais, os maus hábitos e desenvolver as virtudes. É isso o que conta para nós quando retornamos ao mundo espiritual. Que adianta dizer ao nosso anjo da guarda que conquistamos a questão da alimentação e cortamos a carne da nossa vida, se ele vai olhar para nós entristecido para dizer, pois é, você acha que isso foi uma grande conquista, mas você não soube travar a língua, você não soube parar de falar mal dos outros. E isso é que tem o grande peso. Então, minha cara Teresa, comer ou não comer carne nada tem a ver diretamente com realizar a evolução espiritual. Naturalmente que isso não significa, então, que nós
podemos mergulhar numa churrascaria e nos esbaldarmos com todas as carnes. Não, porque sabemos que isso vai fazer mal ao nosso corpo físico. E este corpo é dádiva divina, que precisamos saber igualmente cuidar. E teremos depois que responder perante Deus, que vai nos perguntar: o que você fez com o corpo que eu lhe emprestei para a sua encarnação? Então, vamos sim procurar realizar uma dieta saudável e equilibrada na alimentação, mas acima de tudo, uma dieta saudável e equilibrada do ponto de vista moral, porque isso é o mais importante. Bem, vamos agora à participação da Estela Cardoso. A Estela é moradora da cidade do Rio de Janeiro e nos pergunta: sempre tem algum espírito nos acompanhando, seja onde estivermos? Estela, vamos compreender esta questão. Os espíritos nada mais são do que os seres humanos que estão desencarnados. E nós, seres humanos, nada mais somos do que os espíritos que estamos encarnados. Dimensão material da vida, que é esta, e dimensão espiritual da vida se interpenetram. Quando falamos da realidade do mundo espiritual, nós não temos que olhar lá para cima, para o céu, porque o mundo espiritual é apenas uma outra dimensão vibratória da vida. Portanto, está aqui mesmo. Os espíritos que vibram numa faixa diferente da nossa, porque eles não têm mais o corpo denso, orgânico, material, podem estar aqui presentes, nos acompanhando. Eles apenas são invisíveis ao nosso olhar, porque a grande maioria de nós não temos desenvolvida a faculdade mediúnica da vidência. Então, o princípio é esse. Sim, em todo e qualquer lugar em que estejamos, podemos estar acompanhados por um espírito, ou, como dizia Paulo de Tarso, por uma nuvem de espíritos. Entretanto, entendamos que, por exemplo, o lar, quando procuramos estar ligados ao Evangelho, à prática do bem, solidariedade, fraternidade, levando isso aos membros da família, evitando brigas, discussões, altercações de voz, fazendo o Evangelho no lar, o que vai acontecer? Esse nosso ninho doméstico, automaticamente, ele será protegido pelos bons espíritos. Assim, espíritos inferiores, espíritos maus, não terão como adentrar ao nosso lar. E os bons espíritos, acima de tudo, respeitam o nosso livre-arbítrio e também a nossa intimidade. Então nós vamos ter momentos em que não teremos nenhum espírito ao nosso lado, o que não impede que, à distância, eles possam continuar a velar por nós e nos influenciar via pensamento. Agora, quando saímos à rua, estamos aí nos nossos compromissos diários, sim, nós somos acompanhados por diversos espíritos. Aqueles que nos apoiam, que nos intuem dentro do campo do bem, que velam por nós, mas também aqueles que nos invejam, este ou aquele que nos queira mal. Mas lembremos do vigiai e orai, solicitado por Jesus. Porque se nos mantivermos em vigilância de pensamento, com sentimentos mais nobres, mais elevados, vamos atrair para nós bons espíritos.
Tá bom? É isso o que acontece. E onde estivermos, locais mais públicos, não esqueçamos de orar. Porque a oração feita com fé afasta os espíritos maus e os espíritos inferiores. E conseguimos fazer uma atmosfera, uma ambiência espiritual mais equilibrada, atraindo para nós a proteção dos bons espíritos, que nunca nos abandonam, mas voltando aqui a ressaltar, respeitam o nosso livre-arbítrio e também a nossa intimidade. Portanto, a companhia espiritual que teremos depende dos valores morais que cultivamos. Depende se estamos seguindo, de fato, as lições do Evangelho. E aí vamos poder contar com os bons espíritos que cumprem a sua missão de nos proteger e de velar por nós. Bem, essas são as perguntas que tínhamos reservado para a edição de hoje, Diante os Novos Tempos, e estamos já colocando aí na tela os nossos canais de comunicação para que você possa fazer a sua participação. Não deixe de enviar a sua pergunta, de tirar a sua dúvida, de solicitar sobre determinado tema da atualidade, qual é o pensamento espírita, e também aproveite para fazer o seu comentário, enviar o seu comentário a respeito do nosso programa. Estamos aqui aguardando a sua participação. E agora nós vamos para o segundo momento do programa, porque vamos passar a palavra a Orson Peter Carrara, que desta feita nos traz uma entrevista realizada com Leonardo Marmo a respeito dos subsídios para o estudo do Espiritismo no Centro Espírita, olhando agora esta questão que temos os estudos que são desenvolvidos online, mas também os estudos que são realizados presencialmente. E Leonardo Marmo vai nos dar, assim, um caminho, uma possibilidade para o futuro das instituições espíritas no estudo do Espiritismo. Vamos então passar a palavra a Orson Peter Carrara e Leonardo Marmo. Conversando sobre Espiritismo. Que o virtual e o presencial vão conviver juntos. Esta semana mesmo eu fiz uma palestra híbrida, presencial e virtual simultaneamente, né? E agora, Leonardo, pensando nisso, na sua visão, na sua experiência, qual seria a melhor estratégia de estudos a partir de agora, considerando a coexistência do virtual com o presencial? Então, a minha experiência de ter a contribuição da ideia de mocidade, numa época em que muitos combatiam a ideia de mocidade espírita, né, Orson? Você deve lembrar, muitos não gostavam, muitos dirigentes não gostavam muito. Mas eu posso dizer que, para mim, foi uma oportunidade fantástica a mocidade espírita. Porque não é pela mocidade, mas também por abrir a questão do grupo de estudo. Então, digamos que nós saímos de um filão em que o camarada ele aprendia espiritismo assistindo palestra e pelo autodidatismo, lendo em casa, estudando em casa. Alguns nem faziam evangelho no lar em casa. E aí a coisa foi se desenvolvendo, o trabalho de mocidade ajudou muito nesse sentido, e o trabalho de evangelho no lar, as campanhas da Federação Espírita Brasileira, dos órgãos federativos, de divulgar a ideia de evangelho no lar e de mocidade, a proposta da mocidade, ajudou muito. Porque aí nós começamos a crescer, a valorizar demais a questão do grupo de estudo. Então, o que era muito focado na palestra e no autodidatismo foi expandido. Então, digamos que a palestra se tornou um bipé, né? 2 filões, palestras e grupos de estudo. O que eu vinha percebendo antes da gente entrar na pandemia, antes da gente entrar no período de pandemia? Eu vim percebendo que algumas casas espíritas aqui em Minas, e mesmo no estado de São Paulo e alguns estados,
já tinham notado que esse modelo estava um pouco esgotado. Basear os recursos didáticos, a divulgação doutrinária exclusivamente a palestras e grupos de estudo. Então, alguns companheiros estavam tentando expandir essa ideia, acrescentando o quê? Acrescentando o chamado pinga-fogo, né? Que seria uma forma de homenagear o famoso programa, né, da TV Tupi, onde o nosso querido e amado e grande referência para nós, Chico Xavier, deu aquele show de doutrina, de bom senso, de evangelho e de vivência, nos 2 programas de 1971. Então, o que aconteceu? Algumas casas aqui em Divinópolis, em Varginha e outras cidades já vinham tentando fazer isso. E nós tentamos fazer isso aqui também, pouquinho antes de ocorrer a paralisação pela pandemia. Estamos tentando implementar isso aqui em São João del Rei. Então, você criaria um tripé de ferramentas de estudo. Palestras públicas, grupos de estudo e... Pinga-fogo. E pinga-fogo. Perguntas e respostas, entrevistas, né? Por quê? Por que isso é interessante? Porque que acontece? Nas palestras, se há uma palestra mais tema livre, com um número maior de palestrantes, muitas vezes o palestrante flerta com a autoajuda exclusiva ou com o evangelho, o evangelismo de uma forma exclusiva, quando é mais no sentido de tema livre, quando o dirigente libera o conteúdo ou o tópico para o palestrante escolher. E mesmo quando é o dirigente que escolhe para o palestrante ou sugere, às vezes ele fica mais na autoajuda ou no evangelho, ou sugere um tópico ou outro. Então, o que acontece? Os temas mais polêmicos e mais consistentes do ponto de vista do conteúdo doutrinário, às vezes o camarada que é só frequentador de palestras, ele assiste 10 anos palestras no Centro Espírita e nunca vai assistir uma palestra sobre a emancipação da alma. Nunca vai assistir uma palestra na Casa Espírita sobre sexualidade. Sim. Nunca vai assistir uma palestra na Casa Espírita sobre diferentes tipos de mediunidade, psicografia inconsciente, consciente. Então, nunca vai ter alguns tópicos. Então, o que acontece? E ele não consegue perguntar. Isso. E, às vezes, não é caso de atendimento fraterno, porque o atendimento fraterno, a pessoa chega, é uma questão pessoal, é um conflito, é uma situação. Não, às vezes o camarada quer que toque num assunto que ele tem dificuldade no estudo doutrinário em casa. E ele frequenta aquela casa com assiduidade, ansioso por aquele tópico ser abordado, e não é. Bom, aí e o grupo de estudo? O grupo de estudo é o seguinte, o grupo de estudo, se o camarada é mais dedicado, está mais comprometido, ele começa a frequentar o grupo de estudo. Só que ainda assim depende um pouco do livro-texto que é adotado no grupo de estudo e das características de maleabilidade de jogo de cintura e de estratégia de estudo do coordenador do grupo. Porque há coordenadores que são muito rígidos em relação ao conteúdo que está sendo tratado no texto. E há coordenadores que são mais livres, mais abertos. Então, dependendo da abordagem do coordenador do grupo de estudo, mesmo no grupo de estudo, alguns temas podem não ser abordados. Sim, ou abordados de uma forma muito de passagem, muito en passant, né? Muito de leve. Sendo que, às vezes, a pessoa quer um estudo maior. Por outro lado, às vezes a pessoa tenta perguntar no final da palestra, mas a coisa não funciona muito. Então, a questão do pinga-fogo seria isso. Só que tem que saber coordenar o pinga-fogo. Não pode virar debate e não pode virar achismo em relação à resposta do expositor ou do grupo que está expondo, né? Algumas casas colocam até 3 responsáveis pelas respostas naquele dia. E o pessoal que está perguntando. Tem que haver uma certa disciplina, tem que saber fazer. Mas, ainda assim, a gente percebe que precisava de um avanço maior. O Brasil é um país de dimensões continentais ou praticamente continentais. E o trabalho de unificação sempre sofreu um pouco por causa dessa dificuldade de interação entre as casas. Essa ideia de unificação, ela está totalmente condizente com a proposta de Allan Kardec. Né? A palavra unificação, às vezes, por motivos históricos, ou até porque não é compreendida, ela vem sendo, muitas vezes, questionada ou mal compreendida. Mas se você analisar
as bases do pensamento kardeciano, se a gente analisar o Viagem Espírita em 1862 de Allan Kardec, a gente vai ver que ele foi o primeiro unificador. Porque ele publicou o Livro dos Espíritos, foi orientado a criar a Revista Espírita para debater, publicar o que os companheiros enviavam para ele, fazia as respostas dos seus adendos, e depois viajava para cada uma das cidades, ele doente, com aquela dificuldade de locomoção daquele tempo, foi em Bordeaux, foi em Lyon, foi em Tours, Havre, passou pela Bélgica. Então, quer dizer, Kardec viajava para trocar pessoalmente com os companheiros, porque esse contato pessoal é muito importante. Então, eu acho que a gente estava nesse patamar, caminhando por um tripé, que seria palestras públicas, e todas elas necessitando melhorar no seu entendimento, nas suas estruturas, palestras públicas, grupos de estudo e entrevistas ou pinga-fogo, tá? Só que agora, a providência divina, vamos colocar assim, sugeriu para nós um mecanismo mais intenso, mais significativo, que é essa questão virtual, que eu acho muito interessante, porque o centro espírita não é a parede, né, Orson? Não é a parede do centro. O centro espírita é a proposta, é o ideal e a vivência da verdadeira religiosidade. E, nesse sentido, o que você e eu estamos fazendo agora é centro espírita. É a comunhão, nós estamos em comunhão, nós estamos tentando elevar os pensamentos e aprender e trocar. Então, nesse sentido, eu diria que o tripé está se transformando num quadriciclo, vamos colocar assim, né? Num quadriciclo. Então, eu acho que nós temos uma ferramenta a mais, que é muito importante, porque alguns especialistas, meu irmão Edmilson, está até conversando comigo isso ontem, durante muito tempo, Orson, muita dificuldade para viajar para o exterior estava associado ao expositor não falar bem a língua estrangeira, né? Sim. Isso dificultava demais e foi um empecilho, porque a nossa língua portuguesa não é tão compreendida, né? E não são tantos países que dominam a nossa língua, muito embora ela tenha uma certa representatividade significativa na comunidade dos povos, digamos assim. Mas ainda perde bastante em termos de abrangência para o inglês, para o francês e outras línguas. Muito bem. O meu irmão estava dizendo o seguinte, meu irmão ele trabalha na área de computação, ele é professor na área de computação. Há programas agora que você pode ter a tradução simultânea, isso aí é para o futuro, que vai estourar daqui a pouco aí. Então, de repente, o camarada faz uma palestra em português e fica parecido com a cerimônia do Oscar. Tem um tradutor simultâneo traduzindo para o japonês, traduzindo para o italiano, traduzindo para as línguas dos povos da ex-União Soviética. Então, a gente está abrindo esse canal tecnológico, essa revolução tecnológica, está abrindo a ferramenta da comunicação. E, obviamente, o centro espírita tem que estar antenado nisso que já está acontecendo e que vai se acentuar mais na pós-pandemia, porque isso que nós estamos fazendo aqui não vai parar com o fim da pandemia. E o que vai acontecer? Isso vai se acentuar. Então, eu diria que a Casa Espírita ela estava entrando no tripé, então, palestra, grupo de estudo, estava entrando nessa questão de perguntas e respostas, porque, às vezes, o camarada toca o assunto na palestra e mesmo no grupo de estudo, mas não da forma como a pessoa gostaria que tocasse. Então, daí a importância das perguntas e respostas. Para a gente chegar à angústia, à dúvida, aquilo que realmente está causando dificuldade para o nosso companheiro que quer aprender com a gente na Casa Espírita. E a Casa Espírita tem que ensinar espiritismo. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. É nossa responsabilidade. E se a gente não ensinar espiritismo, o que vai acontecer? Outros movimentos com outros nomes vão ensinar espiritismo no nosso lugar, mas nós temos mais qualidade para fazer isso se a gente se dispuser. Muito bem. Vimos, então, as colocações de Leonardo Marmon a respeito, então, da dinâmica do estudo do espiritismo e o que os centros espíritas podem realizar nesse campo, continuando, tanto no virtual quanto também no presencial. Nosso abraço a Leonardo Marmon e também ao nosso Orson Peter Carrara. E agora, nós vamos então para a nossa Poesia Espírita.
Poesia Espírita. Continuando a explorar o livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, obra publicada pela Federação Espírita Brasileira, reunindo poetas brasileiros e portugueses que, desencarnados, voltaram através da esplêndida mediunidade de Chico Xavier, nos brindando com os mais diversos poemas. Hoje nós vamos destacar o poeta cearense Juvenal Galeno, nascido e desencarnado na cidade de Fortaleza. Ele retornou aqui ao mundo terreno no ano de 1836 e veio a desencarnar em 1931, aos 95 anos de idade. Juvenal Galeno foi lá no Ceará poeta, escritor, jornalista, muito conceituado na sua época, deixou várias obras publicadas, muitos textos em jornais e revistas, e está aí na galeria também dos grandes poetas brasileiros. Ele retornou então através de Chico Xavier e das poesias publicadas no Parnaso de Além-Túmulo. Nós vamos conhecer duas, iniciando pela poesia Pobres. Mal clareia o sol a serra, toca a vida a despertar. O pobre se pôs há muito, sem descanso, a labutar. Ao levantar-se da cama, ainda é espessa a escuridão. A fome lhe bate à porta, persegue-lhe a precisão. Ao acordar, ele escuta o coração a gritar. Quem não trabuca, não come, já chega de repousar. Busca então o seu trabalho, tudo ajeita, tudo faz, rasga a terra, corta os matos, luta e sua, não tem paz. Planta o milho, planta a cana, batatas, couves, feijão. 3/4 partes de tudo pertencem ao seu patrão. Quando a semente germina e os ramos querem crescer, vem a seca sem piedade e o pobre espera chover. Não veio a chuva, porém, nada existe no paiol, as plantas já se amarelam, arde a terra, queima o sol. Quando o pobre vai à mesa, o estômago pede mais, mas se quer repetições, que cuide dos mandiocais. Redobra o pobre os serviços, espalha o pé nos gerais. Ah, que a água já está pouca, nos rios, nos seringais. Contudo, ele espera sempre do Deus que o ama, que o vê, e sempre resignado, o pobre nunca descrê. O certo é que ao fim do tempo de constante batalhar, aguarda a minguada espiga que de certo há de ficar. Plenamente contentado com o pouco do seu suor, Deus lhe dará no outro ano uma colheita melhor. Se geme, se sofre dor, não possui um só real para consultar um doutor. Então, resolve pedir ao patrão que sempre o tem, mas o patrão avarento não adianta vintém. Arrasta-se e vai ao médico, ele expõe o seu sofrer. Não tem recomendações? Então não posso atender. O pobre, humilde e paciente, regressa para o seu lar e pensa nos outros meios da saúde lhe voltar. E põe em prática os meios, as beberagens, o chá, as promessas aos seus santos, os vinhos de Jatobá. Ai, que sorte rude e amarga do pobre sempre a sofrer. Se vive para o trabalho, trabalha para comer.
Se a morte vem ao seu ninho, e lhe rouba o filho, os pais, não lhes pode dar a missa, que o padre cobra demais. Dá-lhes, porém, seu tesouro, sublime estrela que brilha da mais rica devoção, a prece que nasce da alma, que fulge no coração. Mesmo assim, quanta tortura, que amargosa a sua dor, a todo o instante da vida, luta o pobre sofredor. Se tem pão, não tem saúde. Se tem saúde, não tem quem o ampare, quem o ajude, o braço amigo de alguém. Se outrem lhe ofende e ele pede da justiça a punição, a justiça o encarcera com a sua reprovação. Não tem casas de morada, nem terrenos, nem ovil. Se lhe falta o pão do dia, falta azeite no candil. Se bate à porta do rico, mormente de um rico mau, os cães o tocam da porta e, em vez de pão, ganha pau. O pobre só tem na vida a doce mão de Jesus, que o cura na enfermidade, que na treva lhe dá luz. Mal do pobre se não fora o carinho dessa mão, que o conforta na desgraça e ampara na provação. Mal dele se não houvesse a vida depois da dor, após a morte, onde existem justiça, ventura, amor. Belíssimo esse poema de Juvenal Galeno, falando então dos pobres, mas que não são deserdados do nosso Mestre Jesus. Mas é uma chamada de atenção para todos nós, o que estamos fazendo no nosso Brasil, ainda mantendo a pobreza e a miséria. Bem, mas Juvenal Galeno escreveu também, através do Chico Xavier, o poema Cestilhas. Quando a morte chega em casa, a casa faz alarido. Parece até que se arrasa sob as chamas de um incêndio. O povo está reunido quando a morte chega em casa. Ela vem buscar alguém, de quem precisa, por certo. Não se importa com ninguém que chore ou que se lastime, esteja distante ou perto, ela vem buscar alguém. A morte não quer saber se é preto como urubu, se aquele que vai morrer é branco qual uma garça, se tem pratas no baú, a morte não quer saber. Não lhe pergunta qual é a sua religião, se Sancho, Pedro ou José é o seu nome de batismo, nem a sua profissão, não lhe pergunta qual é. Não quer saber se ele tem uma candeia com luz, se pratica o mal ou o bem, se tem mais fé com o demônio do que mesmo com Jesus. Não quer saber se ele tem. Nem procura examinar se tem filhos ou mulher, se esse alguém vai se casar, se tem pai e se tem mãe. Nada disso a morte quer, nem procura examinar. Para a morte, não existe anéis de grau de doutor, nem homem alegre ou triste, nem mulher bonita ou feia, saúde, beleza e dor. Para a morte, não existe. Para o pobre, para o rico, nunca tem contemplação. Como o corvo bate o bico por cima de um peixe podre, ela vem de supetão, para o pobre, para o rico. O cristão ou o pecador, ela conduz sem ruído. Não perde tempo em clamor, em atenções e conversas. Leva sem tempo perdido o cristão ou o pecador. O que segue vai com unção, rogando com fervor terno ao santo da devoção, que o afaste do diabo e dos horrores do inferno. O que segue vai com unção. Mas ele mesmo é quem faz os prantos ou gozos seus. Na tempestade ou na paz, essa questão de ficar com Satanás ou com Deus
é Ele mesmo quem faz. Eis então a poesia aqui do nosso Juvenal Galeno, através do nosso Chico Xavier, brincando aqui com a questão da morte e lembrando que ela não faz acepção de pessoas. Ela leva, no momento certo, quem tem que levar de volta ao mundo espiritual. E assim tivemos a presença do poeta cearense Juvenal Galeno, através de Chico Xavier, com os seus poemas publicados no livro Parnaso de Além Túmulo. E agora convidamos a você para o nosso momento de reflexão. Vamos então para o vídeo de Para Viver Melhor. Sabe quando o desânimo toma conta e perdemos a vontade de trabalhar, de sair de casa, de participar de eventos e até mesmo de viver? Isso é muito perigoso, pois pode nos levar a uma depressão profunda e até mesmo ao suicídio, o que não é nada bom. Você já reparou naquela pessoa que não consegue se conformar com o jeito das outras pessoas? Que não consegue aceitar porque fulano não faz isso ou aquilo, ou desse ou daquele jeito? E então começa a reclamar de tudo e todos, carregando inconformismo para todos os lados? Uma das causas do desânimo é o inconformismo. Vacine-se contra o desânimo. Injete em você fé e esperança. Tome umas pílulas de coragem. Faça a dieta do saber viver com as diferenças. Faça uso da vitamina do amor ao próximo e não haverá espaço para o desânimo. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Muitas vezes, quando olhamos os chamados currículos de evangelização espírita infantil, nos deparamos com uma preocupação da direção da evangelização em trabalhar durante o ano com as crianças diversos temas que são ligados ao espiritismo, como, por exemplo, perispírito. É um tema que muitas vezes nós vemos dentro da evangelização infantil. E normalmente é uma culminância quando se chega lá em Jesus, perto do final do ano. Entretanto, nós precisamos compreender que as novas gerações são necessitadas de Jesus em seus corações. As novas gerações são necessitadas de serem sensibilizadas na área do sentimento. Já é praticamente um consenso, pelo menos entre educadores de destaque, tanto brasileiros quanto estrangeiros, que o processo de educação é um processo formativo e que essa formação precisa contemplar tanto a área cognitiva, que é a área do conhecimento, quanto a área da formação moral. Nós espíritas sabemos sobejamente disso. Ao olharmos o Livro dos Espíritos, que é a obra básica, principal do Espiritismo, nós vemos que Allan Kardec, seguindo as orientações dos Espíritos, nos entregou, na terceira parte da obra, porque o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, na terceira parte ele nos entregou as leis morais, que ele depois vai desdobrar
sempre sob a orientação dos espíritos superiores, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra que estuda exclusivamente os ensinos morais de Jesus. Portanto, como vemos, há um peso muito grande na questão moral, no combate às más tendências e o desenvolvimento das virtudes. Tanto que a bandeira do Espiritismo, bandeira essa erguida por Allan Kardec, é: fora da caridade não há salvação. E caridade é o amor em prática, é a vivência do amor. Por isso, o grande e essencial pilar da educação é aprendermos a nos amar. E para isso, temos que colocar em prática a regra de ouro da educação. Regra de ouro que foi ensinada por Jesus, mas é sancionada por todos os educadores na nossa humanidade. Aprender a fazer ao outro somente aquilo que desejamos que o outro nos faça. Quando lemos as obras psicografadas por Chico Xavier, por Divaldo Franco, por Raul Teixeira, e recebidas por Ivone Pereira, Zilda Gama, entre outros médiuns brasileiros de destaque, nós vemos que os autores espirituais dão um peso muito grande à nossa moralização. Há um espírito que, aliás, nós gostamos muito dos seus escritos e que nos trouxe, através do Chico Xavier, contos, histórias ilustrativas, que é Humberto de Campos, que na sequência passa a assinar como Irmão X. Ele nos traz histórias que ilustram muito isso. Daquelas pessoas espíritas que desencarnam e chegam no mundo espiritual e, diante do instrutor espiritual, querem, então, ler o seu currículo da vida material. Porque eu fui formado nisso, porque desenvolvi a profissão tal, porque na casa espírita eu fui dirigente, eu trabalhei na reunião mediúnica, eu fui médium, isso, aquilo. Então, quero então fazer esse desfile de tudo. E normalmente nas histórias nós vemos que os instrutores espirituais olham e dizem: tudo isso é certo, tudo está na sua ficha espiritual, mas também está na sua ficha espiritual que você não fez todos os esforços que poderia ter feito para se melhorar. Você não fez todos os esforços que poderia ter feito para corrigir vícios morais, para controlar paixões, sensações. Você não fez todos os esforços que poderia ter feito para superar questões de passado com este e aquele. Ou seja, apesar do seu conhecimento e das diversas atividades que você desenvolveu, o peso em relação à sua evolução é pouco. E você vai ter que retornar para fazer o que não fez. Por isso, um espírito, ao responder uma pergunta feita pelo dirigente espírita sobre como melhorar as atividades do centro espírita, ele deu uma resposta extremamente simples, mas, ao mesmo tempo, muito profunda. Como melhorar as atividades do centro espírita? Melhorando-se. Ou seja, ele levou para o campo moral. Porque as coisas só podem melhorar na medida em que você se melhora. E esse melhoramento não é o de conquistar mais um diploma, não é de conquistar mais um cargo profissional, é a melhora moral, de nos tornarmos pessoas ligadas ao bem, de promovermos esse bem pensando no bem de todos, desenvolvendo em nós a humildade, a solidariedade, a fraternidade, a ética, a fé, a perseverança,
o respeito, sabendo nos colocar no lugar do outro. Porque é isso que nos leva mais rapidamente à perfeição, e realizando sempre a caridade e confiando sempre em Deus e nos bons espíritos, porque nada nos acontece sem uma razão superior de ser e para o nosso aprendizado. Por isso, então, quando falamos da evangelização espírita infantil, que é desenvolvida nos centros espíritas, nós sempre solicitamos e, por favor, se dê ênfase ao trabalho sobre as leis morais e os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. De pessoas inteligentes, diplomadas, nós as temos aos montes, mas nem sempre elas conseguem melhorar a humanidade e fazer o que deve ser feito para combater a injustiça social, a miséria, a violência, a corrupção. Porque são inteligentes, mas, ao mesmo tempo, egoístas e materialistas. Nós precisamos de pessoas sensíveis, humildes e espiritualistas. É isso o que o Espiritismo nos pede, e é por isso, então, que temos no Livro dos Espíritos as leis morais e, no Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo dos ensinos morais de Jesus, à luz da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei de evolução. Trabalhemos isso na evangelização das nossas crianças, porque é fato que todos nós e as novas gerações somos necessitados de Jesus nos nossos corações. Somos necessitados do amor vibrando em nossa alma. Assim, chegamos ao final de Ante os Novos Tempos, agradecendo a sua companhia e a sua participação. Que possamos nos encontrar toda quarta-feira, às 19 horas, através do canal Orientação Espírita no YouTube. Paz em sua vida, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.